Oi, eu sou o Gabi, tá começando mais um Gabi Explica, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade, ou pelo menos eu tento. Hoje a gente só vai conversar sobre coisa polêmica. A gente vai conversar sobre política, sobre vacinação, sobre Covid-19 e sobre o tal do novo normal. Uma notícia recente aí que está circulando, em vários veículos de comunicação e na imprensa como um todo, é que Israel já está praticamente voltando ao normal depois de ter grande parte da sua população já vacinada. E aí a perspectiva de um país já estar voltando ao normal acaba que desperta uma certa esperança em outros países. Mas a verdade é que aqui no Brasil a gente está muito longe disso acontecer. E antes de qualquer coisa, não dá para a gente comparar Israel com o Brasil. Israel tem só 9 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem por volta de 211 milhões de habitantes. Só para efeito de comparação, só a cidade de São Paulo tem mais habitantes que Israel. São Paulo tem por volta de 2 milhões de habitantes. Então é claro que uma vacinação num país desse tamanho, ela tem facilidades logísticas muito maior do que vacinar as pessoas no Brasil, que é um país que, além de ter um número maior de pessoas, tem um território muito extenso, O país, ele geograficamente é muito grande. Mas a gente consegue comparar o ritmo de vacinação do Brasil com os Estados Unidos. Eles têm muito mais habitantes do que o Brasil e eles também são um país muito grande. Os Estados Unidos têm por volta de 328 milhões de habitantes. E lá, a vacinação, apesar de ter desacelerado nas últimas semanas, ela estava acontecendo num ritmo muito bom. E aí, de novo, para efeito de comparação, os Estados Unidos eles já têm, até no momento que eu estou gravando esse vídeo, aproximadamente 29% de toda a população já vacinada. Enquanto aqui no Brasil, a gente ainda está em 6%. E aí você pode estar pensando, Gabi, não tem como a gente comparar uma situação de pandemia. A gente nunca passou por uma pandemia desse jeito. E a verdade é que isso não é totalmente verdade. Em 2009, o mundo também passou por uma pandemia, que foi a pandemia da gripe suína, H1N1. A pandemia da gripe suína atingiu 75 países e em maio de 2009 ela chegou no Brasil. A grande diferença foi que assim que a pandemia da gripe suína chegou no Brasil, o governo ele disponibilizou cerca de 2,1 bilhões para a produção de vacina, para compra de insumos, para compra de aparelhos médicos, para melhoria de leitos de UTI, enfim, para custear toda aquela parte sanitária que precisaria de incentivo naquela época. E além disso, o governo ele fez parceria com 3 laboratórios diferentes, sendo que um deles também fez uma parceria com o Butantan para que a gente pudesse produzir a vacina do H1N1 localmente. Esses recursos eles foram liberados no segundo semestre de 2009 e em fevereiro de 2010 já existia um plano de vacinação com calendário definido, com grupos prioritários e etapas para que a vacinação acontecesse com uma abrangência nacional. Uma outra coisa muito importante que aconteceu foi que em 2009 o governo ele fez uma campanha para combater fake news em relação à vacina da H1N1, que diziam que a vacina continha toxinas e que algumas pessoas poderiam desenvolver uma síndrome específica. Só que tudo isso era fake news e o governo ele combateu ativamente toda essa desinformação para que a vacinação chegasse ao maior número de pessoas possível. Em 3 meses, o governo brasileiro vacinou 92 milhões de pessoas. Lembra daquela estatística que eu falei dos Estados Unidos? Então, 29% da população dos Estados Unidos equivale a mais ou menos 100 milhões de pessoas, que foi quase o número de pessoas que nós, brasileiros, vacinamos em 2010. E já que nesse episódio a gente está falando muito de números, essa urgência toda para combater a gripe suína foi no cenário em que o Brasil registrou quase 60 mil casos e 2.146 mortes só em 2009. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o Brasil está se aproximando a praticamente 400 mil mortos por causa da Covid-19. E por que eu tô contando essa história toda? Por que eu falei de Israel? Por que eu falei dos Estados Unidos? E por que eu tô falando da gripe suína? Porque você pode estar pensando que, mas a gripe suína é uma doença diferente da Covid-19. A Covid-19 ela é mais transmissível, ela atinge mais pessoas, enfim, você pode estar falando de tudo isso. Bom, isso é verdade, mas esse argumento ele só seria válido se o nosso governo ele tivesse feito de fato, as medidas necessárias para combater uma pandemia. Acontece que, ao contrário disso, a diferença da pandemia da gripe suína para a Covid-19 não é a doença em si, é a postura do governo. E sabe o que é o pior de tudo?
O Brasil, ele já tinha passado por uma pandemia. Então a gente já tinha nos nossos arquivos, nos nossos protocolos, toda uma logística, todo um plano que foi feito durante uma pandemia. Não era como se a gente precisasse recriar uma coisa do zero. Só que a gente só chegou na situação que a gente chegou hoje porque o governo, ao invés de buscar na sua própria história o que ele fez para combater situações parecidas, ele fez justamente o contrário. Ele atrasou ao máximo qualquer tipo de aquisição à vacina, ele propagou fake news sobre a vacina, ele negou a proposta de 11 vacinas diferentes, e é um dos governos recentes que menos incentiva a pesquisa. Israel pode até estar quase voltando ao normal, mas essa é uma realidade muito distante para nós brasileiros. E não é só por causa de uma pandemia em si, é porque essa pandemia e essa situação fez a gente perceber que o buraco é muito mais embaixo. Não foi por falta de dinheiro que o Brasil não conseguiu as vacinas. Não é porque os Estados Unidos é um país que tem dinheiro que ele está tão na frente no esquema de vacinação. Pelo contrário, o Brasil ele é um dos países referentes no quesito de vacinação. A gente é um país que já tem um plano nacional de vacinação, mas o governo atual conseguiu desmantelar um sistema que ele já funcionava por si só. Se em Israel a gente está falando sobre voltar ao normal, aqui no Brasil a gente tem que pensar numa nova realidade. E que ficou confirmado que a gente tem um governo que ele não está preocupado com a saúde das pessoas, com o bem-estar das pessoas e muito menos com o desenvolvimento do país. Eu espero muito que chegue um momento que a gente volte a ter índices de vacinação altos no país, que a gente consiga ter a maioria das pessoas vacinadas, que as pessoas ativamente procurem a vacina e não fiquem caindo em fake news de que a vacina não funciona, de que a vacina da China não presta e coisas assim. E quando isso acontecer, eu não quero que a gente escreva matérias, como no caso de Israel, que a gente está voltando ao normal. Eu queria muito que a gente refletisse e pensasse como não cair numa situação dessa de novo. A gente fala muito sobre não deixar a história se repetir, mas em alguns casos a história ela pode estar do nosso lado. E se a gente arquiva as coisas, é para quando a gente precisar passar por uma situação parecida, a gente já saber o que fazer. A gente não pode admitir que um governo não conheça a história do próprio país. Porque se esse governo conhecesse, ele saberia que a resposta para a pandemia está na sua própria história. Enquanto isso, cada vez mais a gente vai ver notícias de países voltando ao normal. E a gente vai estar aqui, preso com um governo genocida e que se preocupa mais em defender ideologias do que defender a vida das pessoas. Aqui é o Gabi e até o próximo vídeo. Tchau!